Olá, estudantes do sexto ano. Neste vídeo vamos falar sobre o conteúdo leitura de romance, certo? Vamos lá, então? Vamos falar sobre o romance O Pequeno Príncipe. Você já leu esse romance? Já ouviu falar? Já ouviu trechos, frases, enfim? Então, é um texto muito divulgado na internet de várias formas, em formas de vídeo, em forma de trechos, né? Pequenos trechos, pequenas falas interessantes, vários ensinamentos, né, que esta obra literária traz, certo? Então, olha lá, vamos fazer assim um apreciamento, né? Vamos apreciar aqui o que o romance Pequeno Príncipe tem a nos contar, né? Vocês sabiam que a obra já vendeu mais de 200 milhões de cópias no mundo todo, tornando-se uma das obras mais famosas da história? Palmas, né, pessoal? Palmas. Merece parabéns porque este livro é fantástico, de verdade, sensacional. Quem não leu, por favor, leia. Não sabem o que estão perdendo, né? Porque é uma obra muito bacana. Tem uma história sensacional de vida, né? De reflexão sobre a vida, sobre as amizades, sobre o amor, né? Então, podemos ler tranquilamente esse livro e que não é um livro cansativo também, é um livro bem agradável, certo? Olha lá, O Pequeno Príncipe, ele conta a história da amizade entre um piloto e um príncipezinho. A amizade começa no dia em que o avião do piloto teria caído no meio do deserto do Saara. Lá, ele adormece e, ao acordar, se depara com o Pequeno Príncipe. Então, ilustrando aqui o deserto, né? Então, o menino ali no deserto caminhando, né? E encontra, então, o piloto ali do avião, certo? O romance, pessoal, quando nós falamos de romance, nós pensamos em um texto longo, certo? O romance, então, ele tem muitos personagens, né? Nesse romance, o Pequeno Príncipe é o protagonista, ou seja, ele é o personagem principal, né? Ele é uma criança que veio de um asteroide e que viaja pelo universo, né? Então, vários lugares ali ele vai conhecer ao longo do nosso texto, da história. O piloto é o narrador da história, né? E ele assume também, junto com o Pequeno Príncipe, o papel de protagonista, né? Então, é bem interessante essa participação aqui do piloto dentro do nosso texto, dentro do romance. Então, olha ali a descrição da cena, né? O piloto ali encontrando o Pequeno Príncipe, bem legal, né? Alguns elementos narrativos, falando então sobre o tempo. Como que o tempo se dá dentro aqui, né, de um texto de romance ou em outro texto narrativo também. Então, ele pode ser cronológico ou psicológico. Quando eu observo aqui o relógio, eu penso em qual tempo? Eu penso no tempo cronológico, né? Aquela questão lá, segundos, minutos, horas, dias, semanas, mês, ano, né? Então, essa é a evolução temporal, certo? Tempo cronológico. O que é esse tempo cronológico? Quando a ordem do tempo segue a ordem do relógio. Então, é marcado por algumas palavras como ontem, semanas depois, ao meio-dia. Então, eu tenho essa noção do momento em que aquela cena se desenvolveu, né? Então, exemplo. Hoje, acordei, tomei café e me vesti para ir trabalhar. Então, aqui eu percebo, né, de uma forma muito concreta e muito simples, né, que se refere ao hoje. Então, eu tenho ali uma descrição temporal de qual momento isso aconteceu, de fato, certo? Então, é importante que você note isso. E o tempo psicológico, o que é, professor? Tempo psicológico é o tempo que ocorre quando o personagem se encontra sonhando, imaginando, relembrando ou ainda pensando, tá? Trata-se de um tempo interior do personagem, tá? Ocorre dentro do personagem. Olha um exemplo. Senti-me feliz ao recordar que na infância havíamos prometido um ao outro que nossa amizade duraria para sempre. Então, aqui a ideia é psicológica. Valeu, pessoal? Nesse vídeo nós falamos então sobre leitura de romance. Espero que vocês tenham gostado e até breve.